Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a plataforma Raspberry Pi. O intuito dessa apresentação vai ser justamente te dar alguns subsídios básicos a respeito do que é essa plataforma e como, vamos dizer assim, aumentar o seu vocabulário a respeito dessa plataforma. Com isso, a ideia é você ter assim, um conhecimento básico sobre essa plataforma, para você ter alguns critérios mínimos de escolha, de como adquirir, do que pesquisar, o que é relevante com relação a esse tipo de hardware com o qual a gente vai começar a falar. Um item interessante a respeito dessa plataforma é que ela surgiu com a ideia de atender uma necessidade e um ideal da plataforma e da Fundação Raspberry, que é, na verdade, ela é o nome Raspberry Pi, ele é uma marca de um computador, né, de uma placa de computador de tamanho reduzido. Ela tem o tamanho de um cartão de crédito, dependendo da versão que você for trabalhar. E a ideia dela foi justamente você ter um equipamento que fosse de baixo custo e pudesse ser disponibilizado para o maior número de pessoas, para que incentivasse a prática de programação e de interação com isso. Resgatar o que tinha lá na década de 80, mais ou menos, meados aí da finalzinho da década de 90, finalzinho da década de 80 e início da década de 90, onde a ideia era de você ter um equipamento em que você tivesse maior interatividade. Uma das outras características que a gente tem com relação a isso daí é você trabalhar com um equipamento que te desse as mesmas características que um desktop, ou pelo menos de forma semelhante ao que o desktop te dá, né? Seja um notebook ou um PC propriamente dito, como também trabalhar com uma facilidade. Porque como o Raspberry Pi ele é um computador com uma placa única, então fica fácil a questão de transporte, a logística, em vez de pensar em vamos distribuir um computador, que nem alguns anos atrás teve algumas iniciativas de computador até $100, e, enfim, né, mas a logística acabou sendo muito complicada a respeito disso, e esse projeto surgiu justamente para estimular a experimentação, porque a ideia geral aqui da Fundação Raspberry Pi também é que que as pessoas que se dispusessem a isso tivessem uma maior chance de experimentar mesmo, de mexer no hardware, de configurar, de personalizar esse computador para atender esses anseios, essa curiosidade de ver como é que funciona por dentro esse tipo de situação, né, esse tipo de dispositivo. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é assim, que existe a Fundação Raspberry Pi e a Raspberry Pi Trading. A Raspberry Pi é a fundação, né, que gera material, tem programas socioeducacionais para, vamos dizer, fomentar a questão de programação, desenvolve material didático, inclusive, né, revistas, artigos, cursos, e você tem a Raspberry Trading, que é a empresa que efetivamente produz o Raspberry Pi, tem os direitos, né, tem as patentes do Raspberry Pi, que também vamos dizer assim, são coligadas, mas a trading tem mais a função de produção mesmo dos equipamentos, da placa, das melhorias de projeto, etc. Enquanto a fundação Raspberry Pi ela visa mais a parte educacional, socioeducacional, com relação ao desenvolvimento e à aplicação, disseminação desse tipo dessa plataforma em si. A origem, né, ela vem do raspberry, que é uma fruta comum lá na Europa, né, em climas temperados em climas temperados, então onde está a Inglaterra, grande parte da Europa, e de Python, que é uma das linguagens nativas utilizadas na plataforma para você desenvolver a parte de aplicativos. Você também consegue desenvolver com outras linguagens, mas na sua essência ela já vem
ou quando você vai lá no site da Raspberry Pi e faz o download da imagem para a instalação do sistema operacional na placa, ela já vem com as respectivas ferramentas para programação em Python. Bem, como é que funciona o Raspberry Pi, né? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês têm a imagem da placa, e nessa imagem você vê identificados vários conectores, desde conectores que mostram a parte de onde se encaixa o cabo de rede, que é o encaixe para a internet, portas USB, conectores de uso geral, né, as GPIOs, conectores para câmera. Então, o que acontece? Como o Raspberry Pi, né, a sua concepção é de ser um computador numa placa única, então ele tem tudo que um computador convencional tem. Tem microcontrolador, microprocessador, tem memória RAM, tem as portas de entrada e saída, tem conectores de áudio e vídeo. No caso aqui, nessa placa, nesse exemplo que está aí na tela de vocês, também são os conectores HDMI, tem alguns modelos, inclusive, que trabalham ainda com RCA, são os modelos mais antigos, que a gente não vai tratar aqui. Então, ele vem pronto para você, tendo os periféricos adequados, monitor, teclado, mouse, enfim, todos esses, vamos dizer, esses aparatos, você consegue, energizou, é sair usando. Então, o que é, né? Para colocar ele para funcionar efetivamente, você precisa ter, né, necessariamente, esses outros periféricos, né, que são convencionais. Aí, quando você tem um desktop, principalmente um micro bancário, notebook já está tudo integrado, né? Mas quando você tem um desktop, é o monitor, o teclado, o mouse, uma conexão de internet, dependendo do modelo da placa de Raspberry Pi que você tem, pode ser um modelo cabeado, né, onde você precisa ter o cabo de rede, propriamente dito, né, ou, se você tiver disponível rede Wi-Fi e o modelo da placa que você escolheu tiver conexão Wi-Fi, você também consegue colocar. Apesar que, como ele também tem portas USB, você pode colocar um adaptador wireless usando uma das portas USB, que também você consegue fazer essa conexão de rede. Então, uma vez que você tem todos esses periféricos, né, tem esse conjunto, basta energizar, né, coloca ele na fonte de energia, né, você precisa ter uma fonte de energia também, né, que é muito semelhante à fonte que você usa para alimentar, por exemplo, o roteador wireless, ou outros, seu modem, ADSL ou outros equipamentos, a fonte é muito parecida, inclusive encaixe. Então, colocou isso para ele já está praticamente pronto para uso, para desenvolver as suas atividades ou para o objetivo com o qual você adquiriu esse equipamento. Um cuidado que você tem que ter é o seguinte: uma das coisas que quando você compra o Raspberry Pi, convencionalmente, assim, de maneira mais simples, ele só vem a placa mesmo. Os outros periféricos, como teclado, mouse, monitor, cartão de memória, onde armazena o sistema operacional dele, você tem que comprar a parte. Tem alguns fabricantes, tem alguns representantes comerciais que já te vendem um kit. Normalmente esse kit vem lá com SD, vem com fonte, vem com case. Daí depende muito do que você quer. Se você for comprar, por exemplo, Mercado Livre, Alibaba, AliExpress, normalmente você encontra a placa somente. Daí o preço também é diferenciado do kit e somente da placa. Bem, quais são as características dos Raspberry mais convencionais? Então, esses são os itens que você deve atentar, ou pelo menos na hora que você for comprar lá, seja no site, via internet, ou vá numa loja, essas são as características dos modelos mais comuns. O mais atualizado é o Raspberry Pi 4 Model B. Daí você tem aí as características do processador, memória. Aqui eu coloquei os que já estão no mercado, efetivamente. Você vai lá e consegue encontrar. Mas há algum tempo, isso questão de alguns meses, lá já lançaram uma versão com 8 GB de RAM. Então, segue as mesmas especificações. A mudança é que tem versões com 2, 4 e 8 GB agora, né, que é mais recente. Isso na versão do Raspberry Pi, versão 4 Model B. O que você encontra bastante no mercado ainda está disponível para compra e utilização, e eu diria assim que para quem está começando, para quem quer se familiarizar com a plataforma, é a escolha mais
economicamente viável, assim, que dá para você fazer muita coisa, é o Raspberry Pi 3 Model B Plus, que trabalha aí com 1 GB de RAM, é um pouco fraquinho, assim, se comparado ao Raspberry Pi versão 4, mas para as coisas mais convencionais, você rodar um programa, fazer instalação, usar os recursos de entrada e saída, para desenvolvimento mesmo de aplicações de programação mais simples e interagir com outras coisas, ele atende sem problema nenhum. Então, trabalha aí já vem nessa versão, já vem versões com Bluetooth integrado, já vem com Wi-Fi integrado. Então é interessante a gente já trabalhar em cima dessas características aí que são relevantes para você conseguir efetivamente colocar em prática e se familiarizar com a plataforma. Então, na minha opinião, assim, para quem está começando, comprar o 4 é bastante interessante. Se você tem bala na agulha, né, se você já tem uma grana para fazer isso daí, vai fundo, vale a pena. Agora, se você está com pouca grana e quer conhecer bastante a plataforma, quer mexer, quer experimentar, o Raspberry Pi 3 Model B Plus é uma ótima opção também. A versão do Pi Zero, ela tem uma característica muito específica. Eu preciso fazer um projeto onde eu preciso ter além da questão de processamento, ele precisa ser portátil. Ele precisa eu tenho um espaço reduzido e eu tenho a necessidade além da questão de monitoramento e etc., eu preciso ter eu preciso ter um computador de bordo que tenha potencial, né, que tenha um poder de processamento relativamente grande, mas num espaço reduzido. A resposta é o Pi Zero. Então, ela é uma placa que pega um cartão de crédito, quebra na metade. Você tem o tamanho da placa da Pi Zero. Também, né, ela, em função da redução de tamanho, características físicas, a placa dentro dos Raspberry é a mais modesta. Você tem 512 MB de RAM só, já tem Wi-Fi integrado, já tem Bluetooth integrado, já tem os pinos para conexão, né, o GPIO 40 pinos, então você consegue conversar de certa forma, você já consegue conversar com outros hardwares a partir com essa configuração. Então dá para você trabalhar de forma bastante, assim, com projetos de automação, com projetos de robótica, com projetos em que você tem que implementar a placa dentro do projeto, a Pi Zero é a mais, vamos dizer assim, a mais indicada para esse tipo de situação. Daí a gente tem alguns comparativos. O que eu não vou ler a tabela inteira aqui, né? Ela vai ficar disponível para vocês darem uma olhada depois, aí, esse material. Mas o interessante aqui é assim, características que são relevantes, que assim, existem em todas as versões. O tipo de soquete, né? Qual é o processador, a velocidade, a quantidade de memória, né? Quantidade de memória RAM, as entradas USB, se tem rede, deixa eu melhorar isso, se tem conector para rede cabeada, né, padrão Ethernet, se já tem wireless embutido ou não, e Bluetooth. Então, esses parâmetros são os mais interessantes em função da necessidade que você tem. Se a gente fala de um desktop, por exemplo, eu vou usar o meu Raspberry como um desktop, de baixo custo, para eu aprender a programar, integrar com outros periféricos, enfim. Para projetos onde ele vai ser o meu computador de bancada, talvez você escolha um que atenda, que tenha um número de USBs adequados, um número de memória adequado, enfim, uma série de características aí que são relevantes para você nesse momento. Aqui tem uma tabela que te dá essas características. Aqui foi colocado as versões 3, os sabores, né, da versão 3, da versão 4 e da versão 0. A versão WH é uma das que talvez você não encontre, pelo menos até o momento, aqui no Brasil, com os representantes convencionais. Porque, assim, se você pegar a W, diminui ela um pouquinho mais, você tem a WH. Então, ela é alguns milímetros mais, vamos dizer assim, ela é menor ainda do que a W. Então, para sistemas embutidos, para projetos onde você precisa ter esse sistema embarcado mesmo, você precisa ter a placa embarcada dentro do seu projeto, a WH é a mais indicada para esse tipo de situação.
Algumas considerações, aí a gente já está encaminhando para o final dessa nossa apresentação aí, né? Ela foi um pouco breve, mas que o intuito dela é justamente tirar essa visão ampla sobre o que tem hoje a respeito do Raspberry Pi, né? Do que você encontra no mercado e algumas características técnicas que você tem que ter. Vamos fechar aqui fazendo algumas considerações finais. Bem, primeiro, um computador de baixo custo. Então, esse baixo custo em relação a um desktop convencional, a um notebook, a um tablet, ou até mesmo um dispositivo móvel, ela comparado com esses dispositivos, né, que ele equivale em alguns momentos muito parecido no poder de processamento, ele tem um custo muito baixo. Ele tem a ideia principal, segundo a Fundação Raspberry Pi, ele é ser uma proposta de um facilitador de inclusão digital e iniciação à programação. Por ser um computador de baixo custo, a aquisição dele fica muito mais fácil, é muito simples de você implementar e colocar ele já para rodar e colocar o pessoal para mexer. Então, e a ideia é desse mesmo, o pessoal mexer mesmo, manipular, personalizar muitas coisas usando dessa plataforma. Ele é um ótimo dispositivo, né, para processamento de projetos de automação de média e alta complexidade. Então, se você tem algum projeto, ou você vê a possibilidade de desenvolver algum projeto, mas que você precisa ter um poder de processamento maior, por exemplo, que o Arduino, né, ou outro sistema microcontrolado, o Raspberry Pi se encaixa muito bem nessa característica aí, por ser um computador. Então você tem como desenvolver aplicações nele, ele já tem sistema operacional, você tem como implementar esse tipo de, inclusive personalizar os sistemas operacionais para que ele tenha uma funcionalidade adequada à sua necessidade. Inclusive, a gente não abordei porque não é o foco da nossa apresentação, mas ele tem distribuidores ou você vai encontrar no mercado onde eles vendem um retro game, né, já pronto para uso. Então você consegue aí efetivamente trabalhar, não só trabalhar, como se entreter com ele jogando. Então você tem aí, inclusive, projetos prontos de retro game usando o Raspberry Pi como base. Então, outra coisa aí para a gente finalizar essas nossas considerações ele possibilita uma ampla faixa de experiências educacionais, profissionais, tanto em programação como projetos práticos em eletrônica, automação e robótica. Então é uma ferramenta que serve inclusive para você integrar diversas áreas de conhecimento, dependendo do que você quer fazer, dependendo em que contexto ele está inserido. Então essas são as nossas considerações finais aí a respeito da plataforma Raspberry Pi. No nosso próximo slide aí tem um teste para que você possa realizar aí, fixar o seu conhecimento, né? São questões que visam aí principalmente para que você consiga pensar os principais tópicos a respeito dessa plataforma. E por fim aí, pessoal, até a nossa próxima, né? Onde a gente vai falar um pouco aí sobre o Tinkercad, que é uma plataforma aí que visa principalmente você que não tem o equipamento físico, você consegue fazer as suas emulações e simulações a partir dessa plataforma. Então, agradeço a todos aí, bom trabalho, bons estudos, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado.